Hoje é domingo, dia 2 de junho, é isso aí? Confere? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Passando o tempo rápido. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 38. A epígrafe do texto é o milagre de Jonas. Por favor, abra sua Bíblia aí, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mateus, capítulo 12, obrigado, Júnior. Verso 38. O milagre de Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Todo mundo encontrou? Posso ler? Amém? A minha Bíblia diz assim, ó: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: a nação má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a tua presença. Papai do céu, peço que o Senhor dê discernimento, entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada do céu aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que nós possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, conversando com esse povo, com os judeus, ele se utiliza de uma linguagem dura. E eles não acreditavam naquilo que Jesus falava. E eles pediam para que Jesus lhes desse um sinal. Mas a palavra de Deus não lhes era o suficiente. E a igreja de hoje, muitas delas, não tem mais a palavra de Deus como o suficiente. E fica evidenciado isso através do que você vê. Você vê, por exemplo, pais e mães levando seus filhos jovens na igreja e dizendo: eu preciso ir numa igreja onde tenha grupo de jovens, porque senão meu filho não vai ficar lá. Eu preciso ir numa igreja onde tenha coral, porque senão eu não tenho ministério. É assim que você escuta? Eu preciso levar o meu filho numa igreja que tem escola dominical, porque senão como é que ele vai aprender? Eu já ouvi pessoas dizendo para mim: pastor, eu preciso ir congregar numa igreja porque os meus filhos precisam estar com os jovens, porque senão eles não vão permanecer na igreja. Mas eu pergunto para vocês, Jesus fica onde? A palavra de Deus fica onde, irmão?
A palavra de Deus nas igrejas de hoje em dia, ela é secundária. Jesus é secundário. Ser a casa de Deus é ou não é tão importante. O importante é ter a convivência, é ter os amigos, é ter as pessoas, é ter as atividades para prender a atenção das pessoas, é ter a atividade para que as pessoas possam trabalhar no seu ministério e então elas vão permanecer na igreja. Mas e Jesus? Eu te pergunto, fica onde? Onde fica Jesus? Em que lugar, em qual plano fica Jesus nessas congregações? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Hoje de manhã eu brinquei, fazia muito tempo que eu não saía domingo de manhã, porque normalmente eu não estou aqui. E hoje de manhã eu saí, dar uma volta de carro e comprar um almoço, uma coisa. Eu saí um pouquinho antes. Precisava ir abastecer o carro, fazer umas coisas e fui dar uma volta. Aproveitei que estava sol, fui dar uma volta na praia. Passei minha volta na praia. E quando eu, passando no centro, eu vi um estabelecimento comercial de uma pessoa que eu conheço. E veio à minha memória a última vez que eu conversei com essa pessoa. E as pessoas diziam assim: eu preciso congregar numa igreja onde eu possa pregar, porque eu tenho meu ministério. E como é que eu vou ficar numa igreja se eu não pregar? Mas eu pergunto para você, na igreja tem só pregador? A Bíblia diz que um corpo é feito só de mão? Todo mundo... Irmão, isso é Bíblia que eu estou falando para você. A Bíblia diz que num corpo todo mundo é olho, todo mundo é profeta? Não, irmão. Então quer dizer que se você cuidar das pessoas, para você não é o suficiente? Ser pastor é cuidar de ovelhas, não é pregar. Então muitas pessoas que têm o seu chamado pastoral não são pregadores. Eles não foram chamados para pregar. Eles foram chamados para apacentar. Eles foram chamados para visitar, para cuidar, para visitar as pessoas no hospital, para ensinar. Eles não foram chamados para subir no púlpito e pregar. Nem todo mundo foi chamado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na igreja de onde eu vim, na Assembleia de Deus, essa igreja era muito grande, era uma das maiores de Curitiba. E tinham lá muitos obreiros, muitos. E dentre esses, muitos pregadores. E o culto de Santa Ceia da nossa igreja, tinha gente, eu me lembro de uma reunião que eu participei, eu nunca preguei no culto de Santa Ceia da minha igreja grande, nunca preguei. Eu era um Zezinho Ruela, irmão. Eu fazia 6, 7 anos só que eu estava lá na igreja. Tinha gente que fazia 30, 40 anos que estava lá. Eu era novinho, se não mais novo. Eu dava risada com o irmão Antônio, hoje ele é pastor, está lá no Maranhão, deve estar me assistindo hoje. O apelido dele é Fifi, mas ele é o Antônio, evangelista Antônio. Eu, um querido, gosto dele. Mas ele era mais menino, ele é bem mais novo que eu, mais menino. E a gente conversava muito. E ele encostava em mim e dizia: Vaso, acho que nunca vai chegar a nossa vez. A nossa igreja era muito grande, né? Tinha presbíteros, tinha 17. A gente era... o pastor tinha uns 8. Tinha muita gente. E tinha uns pregadores famosos na minha igreja. Pregava fora. E nós pregávamos, então, éramos pregadores itinerantes, tanto eu quanto Fifi, e a gente pregava muito, né? Mas na nossa igreja, não. Nunca. Eu nunca preguei na nossa igreja. Na igreja grande, não. Nunca preguei lá. E eu me lembro de uma reunião de obreiro, onde o meu pastor que, né, o pastor Douglas, ele foi pastor presidente a gente fala do campo, o campo é o estado inteiro do Paraná, né? Durante 8 anos. E ele foi o pastor que criou as escolas de teologia das Assembleias de Deus, né? Cara muito inteligente, doutor, enfim, muito respeitado na igreja. E a gente um dia numa reunião de obreiro, devia ter mais de 100 obreiros na nossa igreja, era muita gente, né? Uma sala grande, todo mundo na reunião. Assuntos polêmicos, acalorados, né? Porque reunião de obreiro, você sabe que o pau tora mesmo e não tem, né? É muito legal, a gente ri muito, é muito bacana, né? O bicho pega toda hora. E aí um dos presbíteros mais velhos, antigão,
levantou-se e disse: pastor, eu tenho uma reclamação a fazer ao presbitério. E ele disse: pois não, irmão, pode ficar de pé e falar. Não, eu quero dizer aqui para o senhor que já faz 5 anos a última vez que eu preguei na Santa Ceia. Meu pastor olhou para a cara dele e falou assim: é que na última vez você falou tanta bobagem que eu tenho que esperar pelo menos uns 10 para esquecer. Ai, irmão, como é dura a verdade, né? Tem gente que não nasceu para pregar. Ele quer, mas não é o ministério dele. Então a pessoa precisa desenvolver aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu lembrando dessas pessoas aqui em Guaratuba, pessoas que eu gosto, que eu conheço, me dou bem. Mas as pessoas são presas, né, ao seu ministério. Conheço, por exemplo, uma outra pessoa, é o ministério de dança, que não tem na Bíblia. O ministério de dança não existe, né? Só na cabeça de algumas pessoas, na Bíblia não tem. Mas, né, muitas igrejas aí tem essas coisas. E aí sai de uma igreja, dança, daí o pastor não deixa dançar, sai e vai para outra igreja, porque lá pode dançar. Daí sai daquela igreja, porque briga, mas sempre por causa da dança. Mas eu pergunto para vocês, Jesus está onde, irmão? Na vida dessas pessoas. Onde está Jesus? Que ministério é esse que Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Já pensou nisso? Que ministério é esse, irmão, onde Jesus não é a coisa mais importante? Onde Jesus não é o mestre? Onde a pessoa não consegue ser servo? Onde as pessoas não conseguem se submeter? Porque eles pensam daquela maneira e se não for do jeito deles, não serve. Mas e do jeito da Bíblia? Não deveria ser do jeito que está na Bíblia? Para todo mundo? A Bíblia não é de fato um norte, a Bíblia não é de fato para mim e para você um livro de regras, o qual todos precisamos cumprir. Deveria ser. Se somos uma igreja biblicista, se somos uma igreja que tem a nossa doutrina baseada onde? Na palavra. Eu me lembro uma vez, o meu pastor Douglas, eu dirigi um culto no sábado de tarde, já contei isso aqui para vocês, na minha igreja. E num desses sábados à tarde, era terceira idade, vinha uma galera e tal, um culto meio do manto que nós fazia lá. E um dia Deus usou a minha vida para entregar um recado para uma pessoa que estava na igreja. Eu falei: irmão, Deus está me dando uma revelação aqui, blá, blá. E eu falei, e o meu pastor estava lá, mas eu nem vi ele. No sábado de tarde. No domingo de noite, culto. O meu pastor estava vindo para ir no púlpito, eu estava na porta da igreja, a igreja estava cheia, ele veio do meu lado, ele era mais alto que eu, assim, grandão. Daí ele veio, me deu um abraço, um querido, amo ele, um querido. Ele veio do meu lado e disse: irmãos, ele tinha uma voz grossa assim, né? Irmão Sandro, a paz do Senhor. Bem aqui do meu ladinho. Eu falei: pastor, Pai do Senhor, que bons ventos o trazem tão perto de mim. Mas ele veio para me dar uma mijada. Aí ele olhou, ele falou no meu ouvido aqui. Ele disse: você sabe que nós, da Assembleia de Deus, não temos o costume desse negócio de revelação, irmão. Cada dia sábado. Eu falei: mas então, pastor, eu preciso fazer uma reforma na minha Bíblia. Eu falei: porque na minha Bíblia está escrito lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, que um dos dons do Espírito Santo é o dom da revelação. Mas a Assembleia de Deus não deixa eu usar, então, para mim ficar na igreja, eu tenho que rasgar a Bíblia. Ele ficou vermelho, assim, igual um pimentão. Deu um sorriso amarelo e falou: não rasga a Bíblia, fica com ela. Virou as costas e saiu. Porque se dobra ao quê? A palavra de Deus. Você pode até não gostar, irmão, mas se você é um homem crente, quando você se utiliza da palavra de Deus, ele obedece. Porque ele está debaixo, sujeito. E quem tem temor de Deus, não vai contra a Bíblia, irmão. Não vai. Pode ter um monte de defeito. Pode ter um monte de defeito. Pastor grande aí, alguns, né? Mas os caras
Entendeu? Quando você enquadra ele na Bíblia, ele arrega. E foi ele que me ensinou isso. Eu comecei na igreja, ele me chamou numa reunião e falou: irmão Santos, escuta uma coisa que eu vou te falar. Você tem um ministério pastoral, você vai ser um grande pastor na Assembleia de Deus. Ele falou isso para mim quando eu comecei lá. Quem sabe um dia você me substitua, se Deus tenha trazido você aqui para me substituir. Então você precisa estudar a Bíblia, você tem que aprender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia inteira pelo menos 2 vezes por ano. Ele me ensinou isso, ele me cobrou quando eu comecei na igreja. Ele disse: porque quando você conhecer a Bíblia, dentro da Assembleia de Deus, ninguém vai se levantar contra você. Olha quem ele está criando. Irmão? E o dia que ele veio para me pegar, eu usei o quê? A espada de Deus. E ele, como um homem de Deus que é um homem de Deus, ele fez o quê? Ele percebeu que o que ele não gostava era um ato, uma ação, um dom do Espírito Santo baseado na Bíblia, com base na Bíblia. E ele sabe como era, fez o quê? Recuou. Como é que você vai contra a palavra de Deus, irmão? Agora, quando você exorta uma pessoa dessas que está aí fora, por exemplo, né? Vamos colocar hoje, nós estamos batendo no ministério de dança, né? Por exemplo, esse negócio de ministério de dança aí. E fala para os irmãos, fala: irmão, mas ministério de dança não existe na Bíblia. Sabe o que ele responde para você? Não, mas Miriam dançou. Por que ele fala isso, irmão? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Porque Miriam dançou na rua, não no templo. Quando a arca estava sendo trazida, Davi foi buscar ela na casa de Obed-edom, e eles fizeram uma grande festa quando a arca vinha chegando em Jerusalém. Eles vinham atrás da carroça dos caras, né? Agora já não era carroça, os caras vinham trazendo os varais, né? E Davi dançou porque estava bêbado e dançou pelado. Isso está na Bíblia. E Miriam também dançava, mas na rua, expressando a sua alegria, porque estavam trazendo novamente, né? Estava voltando a Arca da Aliança. Nunca existiu dança dentro do templo. Isso não existe, irmão. Só na cabeça de um sem cérebro que tem. Isso não existe. Ministério de louvor tem na Bíblia? Não. Por incrível que pareça. Parece um absurdo o que eu estou te falando, né? Mas não tem. Não tem. Você sabia que no Novo Testamento inteirinho não tem a palavra levita? Você sabia? Não tem. Só tem no Velho. Por quê, irmão? Porque o levita, ele era um levita sacerdote. O levita cuidava do templo. O levita limpava o templo. O levita distribuía alimento no templo. O levita cuidava do templo. O levita, ele colocava sacrifícios. Os sacrifícios, ele queimava incenso. Ele trocava os pães da proposição. O levita sacerdote. Ele carregava a arca. Mas hoje em dia eles separaram, daí é só levita. Daí o cara vai no sábado à noite para a festa, enche o rabo de cachaça, no domingo ele vem para a igreja e quer ser levita. Ele esquece que ele tem que ser um sacerdote, primeiro. Tem que santificar a sua vida. Quando a Bíblia fala no Salmo 150, e ele diz: todo aqueles que têm fôlego, louve o Senhor. Você não está sentado aí, você não está adorando a Deus? Você precisa estar aqui para adorar a Deus? Porque se você não estiver aqui, daí não dá. Se você não for uma estrela gospel, não dá. Você não pode sentar ali e adorar a Deus junto com todo mundo, não dá. Não pode. Então, quando nós falamos, Jesus está falando do sinal de Jonas, ele está dizendo: cara, cumpra a palavra de Deus. Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai nos dar de que de fato o Senhor é o Filho de Deus? Nenhum. Não vou dar sinal. Você já tem o sinal do Jonas. E aí você vai olhar para mim e vai falar: pastor, o que é o sinal do Jonas? A gente precisa ir para a literatura adequada, para o livro de Jonas. Jonas, o profeta, foi pregar o arrependimento em Nínive, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Permaneceu lá 40 dias e 40 noites, andando pelas cidades, pregando o arrependimento e dizendo para os ninivitas que se eles não se arrependessem ao Deus vivo de Israel,
Deus ia destruir a cidade. O povo, os ninivitas, acreditaram em Jonas e se arrependeram. A Bíblia diz que o rei de Nínive se vestiu de pano de saco, jogou cinza na sua cabeça, pôs a cidade inteira para jejuar e disse: nem os animais comerão e nem beberão durante um determinado período, para que o Deus se arrependa do mal que tem sobre a nossa... Todo mundo se arrependeu, irmão. Então qual é o sinal de Jonas? Arrependimento. O sinal de Jonas é: arrependa-se do teu pecado, porque senão você vai para o inferno. Esse é o sinal que Jesus tem para você. Ah, mas se o Senhor não me dá um carro novo, se Jesus não mover a minha vida espiritual, se o Senhor Jesus não mover a minha vida financeira... Quanta gente, irmão, que eu escuto dizendo: pastor, escuta aqui, eu não estou contente, porque depois que eu vim para a igreja, a minha vida não se move, a minha vida financeira não se move. Eu falei: irmão, é a tua e de 98% da população do Brasil. Porque a tua seria diferente da de todo mundo. Tá todo mundo na prova, só você quer ficar rico no meio dessa desgraça que está aí fora. As pessoas acham que eles são diferentões, irmão, que o dízimo dele é diferente do seu, do meu, de todo mundo, que a oferta dele vale mais que a sua, que a minha, que a de todo mundo, porque Deus precisa dar uma atenção especial para ele. Eu acho engraçado, umas pessoas usam umas expressões que eu não estou acostumado a ouvir, tipo romper. Eu não estou muito acostumado a ouvir esse tipo de expressão, né? Não sei quando é uma barreira, explode, né? Que fala: rompeu a barreira. Se não, as pessoas falam: pastor, mas a minha vida espiritual não rompe, a minha vida financeira não rompe. Irmão, que romper, irmão? Vai romper. A Bíblia diz lá atrás que Deus, ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata, e que Deus enriquece a quem ele quer e empobrece a quem ele quer, porque ele é Deus. Não é mérito, você tem que entender isso. Não é merecer: ah, eu mereço ser rico. Irmão, tem certeza que você merece? Eu acho que se você for perguntar para Deus: Senhor, eu mereço ser rico? O Senhor mostra o remo para você, escrito rico. Hã? Isso é igual a história daquele crente indignado, né? Andando indignado, falando: pô, Senhor, não é minha vida não é justa. Há 30 anos que eu estou trabalhando para Jesus, orando, jejuando, santificando a minha vida, e o Senhor não me abençoa, nem na loteria eu acerto. Jogo no bicho, não acerto. E agora os ímpios aí, o cara acertou, jogou na loteria esportiva e ganhou 1 milhão. E eu não ganhei nada. E aí deu uma trovoada gigantesca, se abriu as nuvens e rompeu uma voz lá de cima e disse: filho, pelo menos joga um volantinho. O cara nem joga um bilhete, meu, quer ganhar na loteria. Porque ele acha que é um privilegiado. Porque se Deus não prosperar a vida dele, ele não é... Irmão, eu vivi 22 anos escutando as pessoas falar que meu ministério não era de Deus porque eu não tinha dinheiro. 22, 21, quase 22 anos. As pessoas falavam assim: rapaz, você não é profeta coisa nenhuma, olha aí, você não tem nem carro, você anda a pé. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, irmão? Jesus falou para mim assim: agora você não vai trabalhar para o homem mais, você vai trabalhar só para mim. Eu falei: Jesus, amém, estamos juntos. Quase 8 anos como missionário, sem ganhar salário da igreja, nunca ganhei nada, nem bom dia, irmão. Aonde eu ia pregar, os irmãos me davam umas ofertas, e assim Deus foi me abençoando. 8 anos, nada, não tinha nada. Roupa que eu tinha todas eu havia ganho. Sapato eu ganhava, roupa eu ganhava, terno eu ganhava, era tudo fora de tamanho, porque os defuntos normalmente era maior, né? Eu sempre falei isso, irmão, que pé de pobre não tem número. Quando eu olhava um sapato, dizia: ô glória, não importava se era um para baixo, um para cima. Fosse para baixo, você colocava milho, você já aprendeu a fazer? Socava milho e molhava ele com álcool e deixava do dia para a noite, o milho estufava ali.
Aí você colocava, ele servia. Pensa pura, irmão. Jesus fazia um milagre, crescia o sapato. Quando era muito grande, metia um jornal na ponta. E tá bom. Mais de 8 anos eu vivia assim, irmão. Andando a pé. E você nunca viu na minha boca uma reclamação. Nunca reclamei. Ou enchi o saco de alguém, ou pedi dinheiro para alguém. Ou falei, Jesus, mas quando eu estava no mundo eu ganhava dinheiro, agora que eu não tenho nada. Estou dependendo de cesta básica, de ajuda dos irmãos. Vivendo na prova. E as pessoas diziam, olha lá o vagabundo, não quer trabalhar, foi para a igreja, agora virou um vadio. E eu cagava para todo mundo, sabe por quê? Porque eu sempre ouvi a voz do Senhor. Deus me dirigiu, Deus me direcionou, o Senhor me chamou, eu fui vocacionado por Deus. Ele disse, eu vou te sustentar, e Ele sustentou, eu estou aqui. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizer para mim, cara, essa tua igreja aí não é de Jesus, fecha isso aí e vai embora. Como é que pode você nessa prova, nessa luta, aí uma igrejinha aqui, uma igrejinha ali, e falando de Jesus, e profetizando, e arrotando grandeza, dizendo que Jesus falou que você vai ter igreja grande, que você vai ter um monte de carro zero na tua garagem. Você é papo furado, rapaz, vai arrumar emprego. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, irmão, eu ouvi isso das pessoas? Agora você acha que eu chegava em casa triste, chorava e dizia, Senhor, me dá um sinal? Eu não, irmão, eu caguei porque os caras estão falando. Desculpa eu falar eu caguei, mas não tem outra expressão que traduza melhor meu sentimento. É isso aí. Cagava, irmão. Eu estou andando, eu não estou nem aí. Hoje as pessoas me veem com o que Jesus me deu. Eu vou para Curitiba. Esses dias eu fui para Curitiba, parei no lugar onde eu costumava ir antigamente. E a pessoa passou, olhou para o meu carro e falou, nossa, irmão, nossa, que carro lindo. Eu falei, você lembra, 20 anos atrás, quando você estava na igreja comigo, que eu recebi uma profecia, você lembra? Você ficou dando risada? Cumpriu. E tu, tá de bicicleta ainda? É o sinal de Jonas, irmão. Se arrependa do teu pecado, irmão. Obedeça a Deus. Coloca o teu joelho no chão. Vai orar, jejuar, santificar a tua vida. Pagar o preço. E um dia, quando o Senhor lembrar de você, Ele muda a tua sorte. Mas é só no tempo de Deus. Deus não é tuas negas, Ele não tem obrigação de te dar nada. Porque tudo que a gente faz não é nada perto daquilo que Ele fez para nós. Quando Ele deu-se e resolveu morrer na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos, Ele não cobrou nada, Ele não perguntou nada, Ele simplesmente fez. E o mínimo que eu, na minha opinião, acho, porque eu não posso afirmar algo da parte de Deus, porque eu não sou Deus, nem advogado dele, na minha opinião, eu acho que Ele espera o mínimo de mim e de você. A dignidade, irmão, hombridade, honestidade, resiliência no momento de dificuldade, a capacidade de cair e levantar, de sorrir. Eu tenho falado isso aqui para você sempre, de dar risada quando você está triste, de ficar rindo quando você está com vontade de chorar, de fazer um jejum porque você está com fome. Você acha que isso é incomum? Não, isso é comum, irmão. A vida do crente é comum. Do homem de Deus, comum. Você vai ouvir muito testemunho sobre isso. A diferença é que alguns viveram um pouco, outros um pouco mais e outros muito, como foi o meu caso. As coisas não acontecem do dia para a noite. Deus não é mágico, Ele não faz assim, mágica e muda. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que primeiro você tem que arrancar o mato do terreno, não é? Depois que você arrancar o mato, você tem que limpar bem ele, matar as pragas, aí você vai jogar uma sementinha, daí você tem que regar, esperar a planta crescer, não é? E se for um pinheiro araucária que Jesus te deu, é 20 anos para dar pinhão, irmão. Não é 2, é 20. E você tem que cuidar para ele não morrer, porque se morrer você tem que plantar outro. E aí aquele tempo que já foi, você perde. E você vai molhando, vai adubando, vai molhando, vai adubando. Chega uma hora que vai dar pinhão.
Aí você tem que esperar. E as pessoas querem apressar Deus. Querem muitas vezes colocar Deus na parede. Dizer, Senhor, se tu não fizer isso aqui, o Senhor não está nesse negócio. Não é? Infelizmente, irmão. Eu falei essa semana, conversando com a Manuela, a gente estava falando sobre um determinado assunto. E eu disse que muitas vezes, homens, pastores, homens, que têm um chamado ministerial grande, levam um tombo, sabe do quê? Do seu próprio coração. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E as pessoas começam a orar, porque uma coisa é Deus falar comigo sobre a vida do Fernando, por exemplo. Deus falou, ó, tô vendo o Fernando ali? Tô vendo, Jesus, ó, tem um negócio assim. Isso é uma coisa. Mas quando Jesus fala de mim, o meu coração influencia o meu entendimento. Porque eu estou envolvido emocionalmente naquela situação. E o meu coração, com certeza, 100%, vai me enganar. Então, quando o Senhor fica em silêncio, e o período de silêncio, ele existe, o meu coração vai dizer, tá vendo? Ó, Deus não disse não. Mas ele não falou sim. Ele só está em silêncio. Mas eu, como estou afoito e quero aquilo, desejo muito, então eu tomo aquilo como um sinal, mas não foi um sinal. E vou para cima e vou me arrebentar. Vou me arrebentar. Isso é matemática, 1 mais 1 é 2. Quando eu vou tomar uma ação, uma atitude, meu irmãozinho, eu oro a Deus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus usa o profeta, fala comigo. Vou no outro lugar, Deus usa outro profeta, fala comigo. Mas ainda assim eu não faço. Eu vou lá orar e falo, Jesus, se eu sei que você já falou comigo na boca do profeta, na boca da profeta, que o Senhor já bradou aqui, eu estou ligado já, Jesus. Nos Paranauê, eu já estou ligado. Mas eu vou te pedir mais uma coisinha, Senhor, por favor, me dá um sonho. Porque no sonho o meu coração não me influencia. No sonho o diabo não me enrola. Como dizia o velho adágio, o sonho é sonhado, irmão. Então quando o Senhor me der um sonho e me mostrar essa situação, e no sonho o Senhor fala para mim, faz isso, aí eu vou fazer, se for confirmado 3 vezes. 1 profeta, 2 profetas, 1 sonho. Só assim para eu me mexer, senão eu não me mexo. Eu não faço, eu não tomo uma atitude em relação à igreja de comprar um lugar, fazer uma coisa, ou mesmo uma coisa minha, trocar um carro, fazer qualquer coisa que eu vou fazer. Eu não faço, irmão, sem Deus me dar certeza absoluta. Eu tenho que ter convicção de fé. E as pessoas andam por aí dizendo, ah, Deus mandou eu ir para outra igreja, daí vai lá, a igreja fecha, foi Deus que mandou? Ah, Deus mandou abrir uma igreja lá, pastor, então eu vou sair e vou abrir uma igreja. Daí o cara pede o imóvel, o cara tem que sair. Ah, mas é que Deus não queria ali, queria no outro lugar. Ô irmão, acorda. O teu coração está enganando você. Você é escravo do teu coração. A gente precisa aprender a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Nós temos que ser subservientes, nós temos que ser escravos de Cristo, o apóstolo Paulo fala isso. Nós temos que ser reino de Deus, mas para que a gente seja reino de Deus, Deus tem que reinar na nossa vida, irmão. E o súdito só obedece, ele não discute. Só obedece. Eu peguei o Eric sábado, por exemplo, nós estávamos no sítio, todo mundo. E eu falei pro Eric assim, Eric, você deixa o caminhão aqui em cima, tá bom? Tá bom. Eu fui sair de manhã cedo, minha caminhonete tem um problema, está na concessionária, e eles me emprestaram uma outra para mim ficar usando. Aí quando você liga a ré, o espelho desce, sabe o que ele faz assim, para baixo? Estava de manhã cedo, e eu fui sair, eu não bati no caminhão porque Jesus me deu um livramento. Porque o Eric veio e estacionou o caminhão colado na bunda da minha caminhonete. Aí eu falei para ele deixar lá em cima. Aí eu peguei ele, né, o chicote assim, e descasquei o lombo dele. Descasquei. Falei, eu não falei para você deixar o caminhão lá em cima? Ah, você falou. Eu falei, por que você colocou aqui atrás da minha caminhonete? Ah, porque o tio Gerson mandou.
Eu falei para ele, quem manda em você? Quem é seu patrão? Eu ou tio Gerson? Você. Eu falei, por que você está obedecendo tio Gerson? Eu não mandei você deixar lá? Sim. Eu falei, quem que você tem que obedecer? Você, pastor. Eu falei, vai fazer isso de novo? Não. Ó. Quando eu te mandar fazer uma coisa, você obedece. Poderia ter gerado um acidente, claro que foi imprudência minha, porque estava com o espelho ruim, choveu, estava molhado. Mas se ele tivesse obedecido, eu tinha dado saído e não tinha problema nenhum. Então eu vou fazer a pergunta para você agora, irmão. Quem é que manda em você? Não é Deus? E por que você obedece os outros, irmão? Por que você está ouvindo o conselho das pessoas? Não é Deus que é o teu Senhor? Não é Deus que reina na tua vida? Não é Jesus para quem você ora, para quem você pede para ele dirigir, direcionar? Daí alguém fala uma coisa para você, você sai correndo. Daí o anjo vai ter que descer com o remo, dar nas tuas costas e falar para você, quem que manda nesse troço aí? Quem que manda aí nessa casa aí? É uma zona isso aí? Todo mundo manda. Se você obedece a Deus, você só se move quando Deus fala, irmão. Se Deus não falar, você fica no lugar, varão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Fica quieto. Se Deus mandar sair, você sai. Se Deus não mandar, não sai. Por isso que está cheio de gente desviada da igreja. Perdido, divorciado, falido, doente. Porque fica escutando os outros. E não ouve a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida 24 horas por dia. A palavra de Deus diz que o falar é prata, o ouvir é ouro. Mas as pessoas falam e não escutam. Fala demais e não para escutar o que a Bíblia está falando. Nós precisamos aprender a obedecer, irmão. E parar de seguir o teu umbigo. Ai, agora eu encontrei uma mulher decente, casa, daqui um mês separa. Ah, não é essa. Ah, agora achei outra. Não, essa é de Deus, casa, separa. Pô, caramba. Está no 15º já e não aprendeu. A fazer prova com Deus, irmão. A pedir direção de Deus. Daí está com a vida arrebentada, ferrada. E não aprende. Até quando, irmão? Eu e você vamos ficar andando fora da direção de Deus. Fazendo o que não deve. Andando com quem não deve. Andando no conselho dos ímpios. Se assentando na roda dos escarnecedores. Daí a tua vida está uma desgraça. E a culpa é de Deus. Ah, Deus não me abençoa. Você não escuta Ele. Você escuta só o que está dentro do teu peito aí, ó, teu coração. Aí se um gato mia, você já, é Deus, é um sinal, vou lá. Mas foi só o gato que miou, irmão. Não foi Deus. Senhor, se é da tua vontade, faz o cachorro latir. Ah, Jesus, vamos lá. O cachorro viu alguma coisa e latiu, irmão. Não foi Deus que mandou ele latir. Está na hora da igreja crescer, das pessoas amadurecerem. Será que ninguém cansa de ficar levando porrada, de dar tudo errado, de decepção? Você vai parar de se decepcionar quando você começar a ouvir a palavra de Deus. Você vai parar de fazer coisa errada quando você ouvir a palavra de Deus. Você parar para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Você basear a tua vida na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando as coisas vêm de Deus, não traz dor para a sua vida. E as pessoas falam, Jesus me deu isso aqui, mas é uma prova, irmão. Prova em cima de prova, atrás de prova, dentro de prova. Não sai da prova. Por quê? Porque não foi Deus que deu para você. É você que quis. E daí eu ponho a culpa no, né? Eu vou usar aqui uma expressão, no coitado do diabo. Que ele não é coitado, né? Ele merece. O diabo tem umas costonas largas, né? Ai, pastor, me ajude, porque o diabo está pintando. Não é o diabo, irmão, é você.
É o seu coração, é a concupiscência dos seus olhos, é a concupiscência do seu coração, é o desejo incontrolável que você tem de fazer o que você quer. E aí dá errado. Aí não vai para frente, aí não dá certo, aí não acontece, aí não rompe. Né, irmão? A Bíblia diz que a gente tem que aprender a se contentar com aquilo que a gente tem. Aprender a se contentar com aquilo que você tem, irmão. Tem coisa que você pode mudar na tua vida, tem coisa que você não pode. Então mude o que você pode, o que você não pode, espere Deus fazer. Espera Deus fazer, tenha paciência. Ah, pastor, mas você não sabe, eu já estou esperando. Irmão, tem coisa que Deus falou que vai acontecer na minha vida. Há 30 anos atrás Deus falou e não aconteceu ainda. E eu estou esperando pacientemente. E eu sei que foi Deus que falou, porque Ele falou comigo. Eu estou esperando. Estou esperando. Enquanto aquilo lá não acontece, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu falo isso, ligo o automático e vou trabalhando, irmão. Já começou minha semana ontem. Trabalhei ontem, trabalho hoje, trabalho amanhã. Terça, quarta, quinta. Sexta, estou de boa. Sábado, de boa. Domingo, começa de novo e vamos embora, irmão. E porque eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. Então, enquanto eu espero, eu vou trabalhando, eu vou produzindo para o reino. Eu vou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou semeando, eu vou aumentando o meu depósito no céu, trabalhando, empenhado, sem reclamar, sem murmurar. E Deus vai acrescentando na minha vida as coisas. Sabe, a gente falou ontem. Busca primeiro o reino do céu, suas justiças, demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou buscando o reino do céu, vou buscando a justiça de Deus, é assim que você tem que viver. Buscando melhorar, se converter, se limpar. Abrir mão das coisas erradas da nossa vida, que só trouxeram atraso até hoje para você. Você não quer crescer profissionalmente? Não quer? Você precisa melhorar. Eu vi uma reportagem essa semana que as empresas agora, as trainees importantes do Brasil, antes de contratar você, ele vai olhar a tua rede social. E se você for progressista, ele não contrata você mais. Isso não é religião que eu estou te falando, é de economia. Ele entrar lá e você for a favor do aborto, a favor da legalização da maconha, a favor dessas coisas aí, os caras não contratam mais você. Se você for um ativista. Só contrata se você for de boas, senão não. E a pesquisa que eu li, a reportagem que falava, eu não me lembro qual é o jornal, mas é um jornal de grande circulação, dizia mais que se quando você chegar para fazer entrevista, você falar pro cara que você não tem rede social, você já está na rua. Porque você está mentindo. E quer esconder quem de fato você é. Então os caras já chutam você. Já cai, irmão. As pessoas vão avaliar você, irmão. Até para um bom trabalho. Eles vão avaliar você. Se você é de um determinado partido político, de um determinado sindicato, o cara não contrata mais você. Sabe que você vai entrar lá, vai fazer greve, vai encher o saco, vai ficar brigando com todo mundo, o cara vai contratar você porque ele contrata outro que não tem nada. Tá cheio de profissional aí, tem uns 500. É o que as pessoas estão fazendo. Silenciosamente. E quem não acordar para isso, não vai ter trabalho mais. Por quê, irmão? Porque o mercado de trabalho tem as suas regras. E eles não querem mais imposição de regras de determinados grupos da sociedade. Eles querem as regras deles. E é o que vai acontecer. E esse é um pequeno exemplo do reino do céu. Pequeno exemplo. Porque para você entrar no reino do céu, Jesus vai olhar as suas redes sociais. É, irmão. Ele vai saber o que você faz no final de semana, onde você vai sábado à noite, que hora você dorme, o que você levanta, o que você toma, o que você bebe. Você acha que não? Você acha que isso não vai influenciar no teu relacionamento com Deus?
Por isso nós precisamos melhorar, todos. Melhorar como pessoa, melhorar como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. Nós precisamos melhorar, todo mundo. Todo mundo. A gente veio de uma vida difícil, todos. Tínhamos costumes, não é? Que a gente trouxe da nossa vida quando éramos jovens, mas à medida em que a gente vai amadurecendo, nós vamos nos aperfeiçoando profissionalmente. Vamos melhorando como pessoas, como ser humano, como profissional. E vamos ficando cada vez melhor. A Bíblia diz que nós devemos ter um coração tratável. O que é um coração tratável, irmão? Você já conversou com uma pessoa que não tem conversa? Que não aceita que está errado? Que não aceita mudar? Que não aceita o conselho dos outros? Que ele acha que a visão de mundo dele é dele e acabou e já era? Essa pessoa vai começar a ficar isolada daqui para frente. Porque as pessoas vão se afastar e ou ela muda ou vai morrer sozinha. Então nós temos opção, cada um de nós tem a opção de melhorar, de ter um coração tratável. Você vai ser bem tratado, você vai tratar bem, você vai crescer na tua empresa, você vai crescer nos teus relacionamentos interpessoais, você vai ser bem quisto pelos teus vizinhos, não é? Eu vejo ali o imóvel que a gente está indo para a nossa igreja, toda vez que eu paro ali vem um vizinho diferente conversar comigo, me abordar. Eu já entrei numas 3 casas ali do lado, pega na minha mão, puxa e fala: pastor, vem aqui para você conhecer minha casa e me leva lá. E eu não tenho nem como falar não, eu vou. E entro, olha aqui o quarto, olha. Ô irmão, tá? Nossa, pastor, você é um cara... Né? O Fernando está aqui, é testemunha. Nossa, pastor, você é tão legal, os outros que tiveram aí não davam nem bom dia pra gente. Passava aqui, os vizinhos nem conhecia. E você vem aqui, nós vamos lá e tomar um café e conversamos. E vamos ganhar nossos vizinhos, todo mundo para Jesus, por causa do nosso testemunho. Que a gente é diferentão, né? E as pessoas percebem isso, irmão. E eu queria que você entendesse isso. As pessoas que estão ao teu redor, elas percebem o teu comportamento, não é o que você fala. E você tem que ser um agregador. Quando você agrega, você vira líder. Você pode ser um líder no teu trabalho, na função que você desempenha. Quando apareceu uma promoção no teu trabalho, no teu serviço, as pessoas vão dizer: nossa, mas aquele moço ali é uma pessoa, chega adiantado, não fica enchendo o saco de horário, se dá bem com todo mundo, respeita todo mundo. Esse é um chefe nato, não é? O reino do céu é a mesma coisa, as ações de Deus é a mesma coisa. Quando Deus vai abençoar alguém, Ele fica olhando e fala: deixa eu ver quem eu vou abençoar. Ah, aquele lá tá uma benção. Olha lá, ó, tá bonzinho, tá obedecendo, não reclama, não murmura, não tá pisando na bola. Eu vou abençoar ele. Irmão, você acha que Jesus não está olhando para você? A Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor nos sonda, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele conhece o nosso coração. E o único sinal que Ele vai dar para você é o de Jonas, como Ele deu para todo mundo. Se arrependa do teu pecado, melhore, melhore. Você pode melhorar, eu posso melhorar, todos nós podemos melhorar. Nada é tão bom, irmão, que não fique melhor. Nada é tão bom que não possa ficar melhor. Já pensou se ir na casa de alguém, a pessoa fazer um bolo para você bem gostoso? Aquela torta de banana, assim, aleluia. Aí você senta na mesa, aquela torta, você fala: meu Deus. Aí você fala: nossa, café. Torta com café, irmão. Você já pensou? Que glória. Irmão, só vai melhorando, a coisa só melhora. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E tudo pode melhorar na tua vida se você se esforçar. Amém?
Fica de pé então que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar para o Senhor a nossa igreja, todo o nosso povo que está aqui na Tua presença, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude. E o Senhor nos abençoe, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração para que a gente entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, Deus. Não nos deixa viver enganados, fora da Tua palavra, mas nos ajuda, meu Deus, para que a gente viva uma vida santa, reta, justa, na Tua presença, por todos os dias da nossa vida. Nós não nos percamos, mas possamos ser achados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, nós te pedimos, para que eles venham na terra, nos conduzam, nos levem, nos abençoem, nos ajudem, para que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Andemos na Tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória! Pode se sentar, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe a sua oferta, você pode enviar aí, você que está na internet, né? Na conta do banco aí. Você está aqui, levanta a sua mão que os irmãos vão entregar para você aí, um envelopinho. Você entregar a tua oferta, o teu dízimo. Ontem ficou pronta a casa do nosso bebê, né? A casa do Leozinho ficou pronta ontem, né? A casa que a igreja fez para ele. A Vanessa tá toda prosa, né, Vanessa? Ontem ficou pronto, agora essa semana, eu acho que essa semana a gente vai mobiliar a casa, né? Vamos comprar os móveis, as coisas novas todas que o Leozinho vai ganhar. A gente tá bem feliz, né? Vai ser uma bênção, né? A gente fez uma campanha pro Leozinho há um tempo atrás, para comprar a cadeira nova para ele. Essa cadeira é uma cadeira bem cara. Mas ele acabou ganhando a cadeira. Alguém deu a cadeira para ele. Então a gente usou aquela grana que a gente arrecadou para comprar a cadeira para fazer uma casa nova para ele. E aí a gente fez, né, a casa nova. E isso também vai agregar todo o conforto dele, um banheiro novo, né, para que ele possa, enfim, ar-condicionado e tudo mais, né, que ele merece, sua mamãe. Depois a gente vai fazer um vídeo essa semana, quando tiver tudo pronto, nós vamos postar, né, na internet para mostrar para vocês. Muito legal, né? Estou bem feliz, porque Deus é bom, o diabo não presta. Faz aniversário dele, né, Vá? Dia 11, olha, ele vai ganhar a casa de presente de aniversário, né? Eu? É, e a cadeira também, né? Que já está chegando, foi encomendado, já está chegando, né? Deus é bom, né? Deus é bom. A Vanessa vai ter lugar para nós ir tomar café, né, Vanessa? É. Faz bênção num pão que a Vanessa faz, vocês não têm noção. Depois ela vai convidar vocês para tomar café também, para vocês ir lá ver a bênção, né? Da glória a Deus, né? A bênção dos irmãos, né? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu nessa noite. Peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta, pode levantar, vem trazer aqui, por favor.
Amém, irmãos? Coloque-se em pé, por favor, vamos orar. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do Teu nome. Que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família. Que a Tua mão, Senhor, poderosa possa estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, dar para nós uma boa semana na Tua presença. Abençoa, meu Deus, o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, as ações, as coisas que vão acontecer na nossa vida nessa semana. Que o Senhor possa, já indo na nossa frente, nos abençoar. Que o Senhor possa dar ordem aí no céu aos Teus anjos para que eles venham nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus. Que a Tua mão, meu Deus, toda poderosa, possa estar conosco por todos os dias dessa semana. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar, meu Deus, de todo mal. É assim, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.